Pronto, aqui é uma Turuna 125 ano 1983 da moto Honda, certo? O cliente falou que ela cortou a corrente elétrica, ok? Essa moto aqui só tem esse chicote elétrico, ó, sai daqui do estator e vindo aqui pro CDI. Esse CDI já não é mais original dessa moto, foi adaptado esse CDI, certo? Esse CDI é daqueles kit conversores, certo? Ó, sai daqui do estator, vai pro CDI, do CDI vem, ó, e vai para a bobina de ignição, certo? Esse outro fio aqui vai lá pro farol, sai daqui, ó, e vem para o farol. Só tem esse chicote elétrico, não existe chicote elétrico nessa motocicleta. Praticamente 5 a 6 fios aqui no chicote elétrico dessa moto, somente para funcionar, certo? O cliente falou que era só para colocar para funcionar, que ela cortou a corrente elétrica, mas eu irei fazer um conector aqui para quando for fazer manutenção, certo? Só desconectar, não deixar direto assim. Irei fazer essa reparação dessa forma aqui. Irei colocar esse fio aqui por cima da forma correta, tirar ele daqui, certo? E vamos descobrir o porquê não tem corrente elétrica. O seguinte, eu vi esse fio aqui, ó, tá ligado aqui no fio preto com a lixa vermelha, certo? Para o terra. Mas como essa moto já vinha funcionando, então provavelmente esse fio preto com lixa vermelha não é da bobina de faísca que sai daqui de dentro, mas irei analisar, certo? Pode ser que alguém tenha feito essa modificação aqui, como já passou por outra oficina, então alguém pode ter mexido aqui e ter mudado a configuração aqui, ok? Então eu vou tirar essa fita isolante e analisar como está feita as ligações aqui, certo? Mas antes eu vou mostrar como não tem corrente elétrica. Vamos lá para o outro lado. Pronto, eu já tirei aqui a vela, já conectei aqui. Ela não existe chave de ignição, ó, não tem chave de ignição, ok? E agora aqui só pedalar. Tirei a vela do canto aqui para facilitar o pedal aqui descer, certo? Então vamos observar aqui se vai ter centelha elétrica. Vamos lá, ó. Não tem centelha elétrica, certo? Ó. Não existe, ó. Ok? Como eu estou fazendo aqui na vela, então eu vou tirar daqui, porque se a vela tiver com defeito não vai apresentar centelha, e se o cachimbo tiver com defeito também não vai apresentar centelha. Então vamos fazer diretamente saindo aqui do cabo da bobina de ignição aqui no aterramento. Vamos lá. Pronto, ó. Agora vamos pedalar, ó. Ó, não tem corrente elétrica, certo? Então não existe corrente elétrica aqui, não tem a centelha, né? Ó, ó, não tem. Agora vamos analisar lá no chicote elétrico. Pronto, já vimos que não tem corrente elétrica. E é o seguinte, ó, olha como você estudando os manuais de serviço facilita você entender e fazer os testes. Aqui vai ter a bobina de faísca e a bobina de pulso. É só você fazer as medições da bobina de faísca e da bobina de pulso, resistência e pico de voltagem, certo? Sai daqui para o CDI, do CDI sai para a bobina de ignição. Pronto, é só isso. Só que você tem que conhecer como funciona o sistema e quais são as cores dos fios. Só que aqui, ó, estão tudo trocado. Então provavelmente foi feita já uma reparação aqui na fiação interna. Foi modificar todos os fios, certo? Aqui, ó, esses fios não são padrão desse modelo de moto. Então vamos descobrir quais os fios aqui, certo? Que vai onde estão ligados lá na bobina de pulso e na bobina de faísca. Então vamos medir aqui a fiação para encontrar quais são esses fios, certo? Antes vamos tirar aqui a fita isolante se tem alguma coisa ligado errado e verificar onde está ligado a fiação para entender onde estava o erro, tá certo? Se alguém ligou errado ou se realmente as peças que estão com defeito, certo? Por isso que eu falo, vamos chamar os manuais de serviço para quando pegar um serviço desse, certo? Saber como fazer o teste, saber quais são as medições que tem que dar, certo? Vamos lá. Pronto, eu já tirei toda a fita isolante aqui, já a fita isolante, certo? E o seguinte, pelo padrão das cores de fio dessa motocicleta, está errado aqui a fiação, certo? Colocar aqui um fio verde com vermelho para ser a bobina de faísca, certo? O fio azul com vermelho para ser bobina de pulso, tá aqui, ó, certo?
e o fio preto com vermelho bobina o aterramento, certo? Aqui, certo? Mas vamos identificar aqui como realmente é aqui, ó, no estator, certo? Então o que iremos fazer? Iremos desligar aqui. Por isso que, se conhecermos como funciona o sistema, conseguimos analisar corretamente. Então vamos desligar esse aqui também, ó, da bobina de pulso. Desliguei os dois, vamos desligar esse aqui. Nessa moto aqui, esse aqui, ó, tá ligado no terra, certo? Essa moto aqui é o seguinte, tá aqui, ó. Aqui no estator dessa moto, a bobina de pulso tem dois fios, um negativo e um positivo. Nenhum dos dois vão para o aterramento direto. No modelo original, entendam, não vão para o aterramento direto, certo? Saindo daqui, ele vai pegar o aterramento lá no CDI, no modelo original, certo? O CDI que faz o aterramento internamente, ok? Então aqui vamos fazer a medição entre dois fios, entre esse, para ver qual que vai dar a resistência da bobina de pulso, que seria na média de 180 a 280 ohms, certo? E depois o fio que sobrar vai ter que dar uma resistência de 120, certo, a 180 ohms, que é da bobina de faísca. Bobina de faísca 120 a 180, bobina de pulso de 180 a 280, ok? Então o multímetro já está aqui, o pico de voltagem que vai fazer o teste também, certo? Então vamos lá. Multímetro na escala de 2000 ohms, ponta de prova preta e a vermelha, não vai ter a polaridade que vamos medir resistência. Vamos tirar esse fio aqui, que eu irei fazer a reparação correta, né? Irei mudar, então vamos tirar aqui, pronto. Então vamos pegar qualquer fio, vamos pegar esse, a ponta de prova vermelha, colocar nesse, vamos descobrir quem é quem aqui. Vamos colocar nesse e a preta no outro fio, vamos ver se vai dar resistência. Pronto, eu coloquei nos dois e não apresentou resistência. Então vamos deixar qualquer um das duas pontas e tirar e colocar a outra ponta no outro fio. Oh, não deu nada. Ok, então já sabemos que esse ou esse é da bobina de, quer dizer, esse pode ser da bobina de pulso, certo? E esse da bobina de faísca. Então vamos tirar esse daqui e colocar aqui no primeiro fio que a gente fez o teste. Pronto, olha, ó. Deu a resistência 249 ohms, 250 ohms, podemos dizer assim. Entre o fio, esse fio e esse, deu a resistência da bobina de pulso. Então esses dois fios é da bobina de pulso, certo? Esses dois fios aqui é da bobina de pulso, tá aqui, ó. Vocês viram que nem esse e nem esse deu uma resistência com esse. Então esse é da bobina de faísca. Nessa moto aqui, a bobina de pulso tem dois fios, certo? Eles não dão continuidade nem resistência para o aterramento, só vai receber aterramento lá no CDI. Então esses dois fios são da bobina de pulso. Então vamos fazer o teste. Vamos pegar a ponta de prova preta e colocar no aterramento. Não pode dar resistência nem continuidade. Não deu nesse e não deu nesse. Então esse é o teste que realmente esses dois fios é da bobina de pulso. Resistência está correta, que deu 248, 250 ohms aí. Então esse é da bobina de pulso. Por que esse fio estava no aterramento? Por quê? Porque nesse CDI, certo? Ele também tem que receber um aterramento. Ele não vai aterrar internamente por outro fio para poder mandar o aterramento para cá. Então por isso que ligaram aqui. Quem fez essa ligação fez corretamente, certo? Que é o aterramento da bobina de pulso e o aterramento automaticamente para o CDI. Então ele ligou os dois fios e botou no motor. Então está correto a ligação de quem fez, ok? Essa parte aqui está correta. Então vamos medir isso aqui agora. Então vamos colocar aqui a ponta de prova preta no aterramento e a vermelha nesse outro fio que sobrou, que é o da bobina de faísca. E olha aí, de 120 a 180, dando 160, então está ok a resistência da bobina de faísca,
certo? Então já identificamos, mesmo as cores não sendo padrões, identificamos os fios que estavam ligados, ok? Esse provavelmente é do sistema de carga e esse do sistema de iluminação, ok? Então agora vamos fazer o teste de pico de voltagem nesses fios. O teste de pico de voltagem, esse e esse para fazer o teste de pico de voltagem da bobina de pulso, e esse e o aterramento do motor para fazer o teste de pico de voltagem da bobina de ignição, da bobina de faísca, certo? Então vamos colocar o adaptador e executar o teste. Vamos retirar aqui as pontas de prova. Vou colocar aqui para poder fazer o teste. Pronto, a bobina de voltagem já está no canto, multímetro na escala de 20 volts. Vamos fazer o teste agora da bobina de pulso, com prova preta ou a vermelha aqui no fio preto com vermelho, mas isso não representa a cor, certo, da bobina de pulso, certo? Estou colocando esses fios por causa que foi feita a solda internamente neles, que a gente descobriu. E a vermelha aqui, ó, no outro fio, justamente o negativo e o positivo da bobina de pulso. Lembrando que esses fios não representam cores original, certo, desse estatuto de modelo original, certo? É justamente o que foi feita a solda lá dentro. Ok, agora vamos lá para o outro lado fazer o teste de pico de voltagem. Já está ligado aqui e vamos pedalar lá. Pronto, para fazer o teste de pico de voltagem, a vela tem que estar no canto, certo? Para poder justamente dar aquela pressão quando eu pedalar aqui. Então vamos lá, quando eu pedalar aqui, no mínimo que tem que dar aqui é 0,7 milivolt. Tem que dar no mínimo esse valor, tem que dar acima disso para poder estar correto o pico de voltagem. Então vamos pedalar e ver qual o pico de voltagem vai dar. Olha aí, 6 volts, quase 7 volts. Pedalo novamente. Pronto, 8 volts. Então, pico de voltagem da bobina de pulso. Ok, agora vamos mudar lá no outro lado para fazer o teste de pico de voltagem da bobina de faísca. Agora vamos tirar essa ponta de prova preta, colocar aqui no aterramento. E essa vermelha tira daqui e coloca nesse fio, que é o que representa a bobina de faísca, certo? Pronto, aqui. Agora vamos lá para o multímetro, lá para o outro lado. No multímetro, colocando na escala de 200 volts, porque o pico de voltagem aqui mínimo é 100 volts. Então quando eu pedalar aqui, tem que dar no mínimo 100 volts, certo? Então vamos pedalar agora. Vou botar um pouco mais de força que... Pronto, ó, 115 volts. Antes não tinha dado o pico de voltagem correto, porque filmar e pedalar aqui é um pouco pesado, então às vezes não consigo pedalar com bastante força. Observe novamente, certo? Então 115 volts aproximadamente. Então pico de voltagem da bobina de faísca está correta também, ok? Agora vamos para a análise no pico de voltagem na bobina de ignição. Vamos ligar os fios e fazer esse teste de pico de voltagem. Vamos lá. Pronto. Agora, o que eu queria fazer? Vou ligar novamente os fios no CDI, certo? E pegar aqui, ó, que esse fio é o mesmo daqui, positivo da bobina de ignição. Então vou colocar essa ponta de prova aqui, que é o que representa o fio preto com a lixa amarela para a bobina de ignição, certo? E vamos ver o pico de voltagem. Então irei colocar a outra vela lá no cachimbo de vela e colocar lá no cabeçote e pedalar, certo? Mas primeiro vamos ligar essa fiação aqui para poder justamente alimentar o CDI. Vamos lá. Pronto, já liguei aqui, ó, no aterramento, certo? Outro fio, ó, bobina de faísca, outro fio, ó, a bobina de pulso, ok? E tô pegando aqui o pico de voltagem no fio preto com a lixa amarela que sai para a bobina de ignição. Eu colocando a prova vermelha aqui é a mesma coisa de eu colocar aqui, ó, no conector aqui da bobina de ignição, certo? Agora o aterramento está aqui, o prova preto no aterramento. Agora vamos lá para o outro lado colocar outra vela lá no cachimbo de vela. Pronto, ó, já coloquei o cachimbo de vela aqui, outra vela no cachimbo de vela, já coloquei no cabeçote aqui, certo? E aqui no multímetro fica na escala de 200 volts
E no pico de voltagem mínimo que tem que dar 100 volts, tem que sempre ultrapassar 100 volts. Então vamos pedalar e ver qual é o pico de voltagem. Vamos lá. Olha, 100 volts. Ok? 113 volts, certo? Então o pico de voltagem está correta, só que não tem a centelha elétrica, certo? Está tudo correto, certo? Só que não tem centelha elétrica. Onde está o defeito? Então, onde vamos analisar os passo a passo agora? Vamos tirar o tanque e analisar. Vocês observaram que tudo está correto, mas não existe a centelha elétrica. Então vamos analisar os pontos. Vamos lá. Pronto, ó, já tirei o assento, já tirei o tanque e agora vamos analisar os pontos, certo? Vamos analisar aqui a resistência da bobina de ignição, certo? Depois analisar aqui no CDI. Vamos lá nos pontos para o análise. Tá tudo correto e não tem a centelha elétrica, então vamos analisar primeiro aqui a resistência da bobina de ignição, primária e secundária, certo? Vamos lá. Pronto, já tirei o fio aqui do positivo da bobina, certo? Agora vamos fazer o teste. Multímetro na escala de 200 ohms, ponto de prova preta no aterramento da bobina, certo? E a prova vermelha aqui, ó, aonde vai o fio positivo da bobina de ignição, certo? A resistência tem que ficar na média de 0,3 a 0,9 ohms. Tá dando 0,37, então está ok a resistência primária. Esse teste aqui é da bobina de ignição, da resistência primária, certo? É do aterramento para o positivo da bobina, certo? Agora vamos colocar a prova preta ou a vermelha aqui, ó, certo? Aonde vai o fio positivo da bobina de ignição e fazer o teste de bobina, o teste de resistência da bobina secundária, certo? O multímetro vai na escala de 20K e a resistência, certo, dessa bobina tem que dar na média de 3 a 4 mil ohms, 3K a 4.000K. Por quê? Porque é de acordo com o sistema que está ligado aqui nessa motocicleta, e o padrão dessa moto é esse, tem que ficar na média a primária de 0,3 ohms a 0,9 ohms na bobina de ignição primária. Resistência secundária em média de 3 a 4K ohms, né, que é 3.000 a 4.000 ohms, certo? Então na secundária iremos colocar a vermelha aqui, ó, onde vai lá para o cachimbo de vela, certo, aqui, e a outra prova aqui, ó, no positivo da bobina de ignição, e resistência zero. Então isso quer dizer que está alta demais a resistência interna ou não tem resistência nenhuma, certo? Ó, vamos colocar aqui em 200 mil ohms, ó, em 2 milhões de ohms. Então, ó, não tem resistência, então tá muito alta a resistência, ó, não dá resistência. O correto é aqui em 200K, que mede, ou desculpa, em 20K, que mede até 20 mil ohms, que a resistência teria que dar de 3 a 4 mil ohms. Então aqui ou está rompido internamente, ou então a resistência está muito alta. Então provavelmente o defeito vai estar aqui. Vocês viram que o pico de voltagem deu certo, mas deu por quê? Por causa do CDI. Só que a centelha não foi gerada. Por quê? Porque tem algo bloqueando aqui dentro. Agora vamos conseguir outra bobina de ignição, certo? Próximo a essas leituras ou igual às leituras padrão dessa moto, e fazer novamente o teste lá de centelha elétrica. Vamos lá. Pronto, conseguimos essa aqui. Então vamos lá. Ponto prova preta aqui no aterramento da bobina, e a vermelha aqui, bobina para fazer a medição da resistência primária. Olha aí, de 0,3 a 0,9, ok. Agora retiramos essa ou essa, tanto faz, e colocamos na escala de 20K e colocamos aqui, ó, e a resistência 3.5K ohms, 3.570 ohms, certo? Então aqui sim está correta a resistência. Agora vamos pegar essa bobina, colocar aqui no canto, certo, e fazer o teste. Vamos lá.
Pronto, ó. Esse fio aqui no positivo da bobina de ignição, aqui é somente para fazer o teste. O aterramento da bobina de ignição está aqui no aterramento, ó, no motor, certo? Eu tenho que jogar um aterramento nele, que é justamente esse aterramento, ok? E aqui é o positivo que vem lá do CDI, certo? Que é justamente o fio que tem que ser o fio preto com lixa amarela. E agora vamos pedalar e ver aqui a centelha aqui fluindo. Observe. Vamos organizar aqui e vamos pedalar. Ó, olha aí. Olha a centelha. Olha aí, ó. Observe a centelha elétrica agora, ok? Então agora vamos colocar a vela e botar ela para funcionar. Vamos lá. Pronto, ó, já coloquei a vela no canto e vamos tentar aqui botar ela para funcionar. Vamos lá. E olha aí, senhores. Desligar. Pronto. Vocês viram que o reparador, com todas as informações, com as ferramentas certas, com os parâmetros que tudo tem que dar, fica fácil de você encontrar defeito de qualquer moto. Vamos estudar, senhores reparadores, vamos ler os manuais de serviço, certo? Que você lendo os manuais de serviço, você pega todos os parâmetros corretamente das motocicletas. É só pegar o multímetro, o manual de serviço, as ferramentas e estudar, fazer o treinamento. Vocês viram que tudo estava correto, só que a resistência secundária da bobina de ignição não estava correta, não deixava gerar, certo? A centelha elétrica, ok? Então é isso, vamos estudar os manuais de serviço. E para você ter acesso aos manuais de serviço, é só você fazer o acesso lá no site MS Big, fazer a doação e estudar. Vamos perder tempo sem perder o nosso tempo. Vamos estudar, senhores reparadores. Defeito da moto, somente bobina de ignição defeituosa. Show!